Bom, eu escolhi esse tema, a espiritualidade e os cidadãos de Gaia, porque eu acredito que é um tema central nesse momento que nós vivemos como civilização. Eu não sei como vocês percebem isso, mas eu tenho a clara sensação de perceber o nascimento de vamos dizer assim, de uma outra maneira de viver a espiritualidade. Devagarinho ela vai surgindo e vai substituindo modos antigos, como tem que ser, porque um modo de vida ele serve para um ciclo, para uma fase. Logo, esse modo de vida ele precisa evoluir para dar conta dos novos desafios que a própria vida traz. E quem é esse cidadão de Gaia e qual é a espiritualidade necessária para um novo tempo? Pessoas de enorme sabedoria, como por exemplo Leonardo Boff, são muito claros ao afirmarem que nós não daremos conta de sair da crise civilizatória, essa crise de sustentabilidade, sem uma profunda revisão das nossas práticas espirituais, da nossa maneira de viver a espiritualidade. Antes do Leonardo Boff, outros falavam isso também. E esse é um momento em que algumas crenças fundantes assim da nossa forma de ver o mundo, elas estão entrando em xeque. Elas estão começando a ruir. E, no geral, vamos dizer assim, a mentalidade coletiva não se deu conta disso ainda. Que nós estamos frente a um desafio que, para superá-lo, é preciso mudanças radicais. Não em termos econômicos só, não em termos políticos só, não em termos tecnológicos só. Acima de tudo, em termos de visão de mundo. Eu queria fazer um parêntese sobre, um comentáriozinho sobre o que a sociedade teosófica e os movimentos espiritualistas mais sérios têm a ver com isso. Existe uma passagem nas cartas dos Mahatmas em que um desses grandes personagens diz que a sociedade teosófica ela foi pensada como uma proponente de uma nova pedra angular das futuras religiões da humanidade. Eu, sinceramente, não acho que ele esteja falando da instituição Sociedade Teosófica, ele está falando de um movimento que ultrapassa a Sociedade Teosófica. É um movimento de despertar da consciência que, desde aquele momento, já buscava integrar a sabedoria do Oriente à mentalidade ocidental. Mas o que tem, então, em movimentos como esse aqui e muitos outros, que poderia chegar a ser ou a contribuir para a formação de novas formas de religião no futuro? Primeira coisa que me vem à cabeça: religião e ciência são duas faces da mesma moeda. E essa é uma colaboração que as tradições orientais trazem para o Ocidente. Como eu já falei outras vezes aqui, acho que muitos de vocês sabem disso, no Tibete, a maneira como os tibetanos se referem à prática deles não é como religião. A palavra tibetana significa ciência. Ciência porque é um procedimento para chegar a conhecer, uma metodologia para esclarecer a realidade. Então, a postura com que essas tradições se aproximam do real é uma postura que exige essa mente desperta, essa mente inquisitiva, essa mente que se pergunta, essa mente que é nova, que se renova e que não aceita permanecer nas crenças já construídas. Precisa ir além para o campo da vivência. Então, esse é um dos aspectos. Ciência e religião são as bases de uma nova espiritualidade.
Um outro tópico que eu acredito que fazia parte dessa intenção original do Mahatma era a redescoberta de uma antiga sabedoria, de uma antiga visão iluminadora da realidade, que começa dizendo que todas as coisas estão interligadas, tudo está conectado com tudo. Mesmo que nós não percebamos, nós todos agora estamos aqui nos influenciando mutuamente. Mas não só nós, o que acontece do lado também nos influencia. Não só o que aconteceu no passado nos influencia, o que acontece também no outro espaço, no outro lugar, aqui e agora, também nos influencia, né? Forças de diferentes naturezas gerando efeitos nas nossas emoções, nas nossas consciências, nas nossas sociedades. E aquela máxima medieval de que você não pisca um olho sem que uma estrela responda, era uma compreensão que precisava voltar ao Ocidente. A noção de caminho é um outro ponto importante. Caminho da alma. Um caminho que não é definido pela vontade, não pode sequer ser definido por uma instituição. Ele é autêntico, ele é genuíno, ele é seu, é um caminho único. E ele se caracteriza pelas forças que nós guardamos na profundidade das nossas consciências, essas forças desabrocharem, trazendo para a realização as energias poderosas do cosmos. Então nós, como seres cósmicos, começamos a ativar em nós os princípios maiores do cosmos. E já diziam os gregos, né? Na mitologia grega, Gaia, e aí já me permitam fazer uma definição do que eu chamo como cidadãos de Gaia, né? Gaia, uma deusa primordial na mitologia grega, né? Ela vem, ela nasce do caos e ela dá à luz num processo absurdamente fértil, dá à luz a todos os deuses que depois vão compor a mitologia grega e dá luz a uma quantidade incessante, infinita de seres, né? Então Gaia, essa imagem da Terra, do planeta, da grande mãe, é uma imagem que retorna a uma humanidade esquecida dessa sua origem, né? Esquecida no sentido de que o trajeto histórico que nós fizemos no Ocidente é um trajeto que nos tornou cada vez mais isolados desse grande contexto da vida. Isolados em termos de consciência, em termos de compreensão, em termos de entendimento. Então, vou voltar um pouquinho para a gente pensar um pouquinho sobre como foi esse trajeto histórico, né? Leonardo Boff, acabei de falar para vocês, ele deixa muito claro. Nós precisamos de uma nova espiritualidade. E o Leonardo Boff, naquela obra dele, O Grito da Terra, Grito dos Pobres, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, ele usa uma imagem muito bonita de dois personagens históricos, Francisco de Assis e o pai dele. O pai dele, uma pessoa de poder, um homem com exercício de poder na comunidade, um homem rico, um comerciante. Esse homem dá à luz a um menino que faria o caminho do pai, inclusive já participando de uma guerra desde cedo, mas esse menino enlouquece. Esse menino enlouquece. Esse menino sai do normal. Esse menino fica nu. Esse menino abandona todas as crenças que o pai dele representa. E Francisco abre um outro capítulo da história do Ocidente, onde
as características da nossa vivência religiosa medieval e antes, que foi sendo construída lentamente pela tradição judaico-cristã, em Francisco de Assis ganha uma outra cara, revoluciona, né? E isso que Leonardo Boff descreve essa dupla face do Ocidente, aquela do poder, do mercado, e depois do surgimento do revolucionário, do louco, daquele que é pura inspiração. Esse, que é o pai, representa o quê? Ele representa toda a nossa história ocidental, depois do início da tradição judaico-cristã, cujas crenças nós carregamos, todos nós. Os pilares dessa tradição, a gente sabe bem, condicionam nossos sentimentos, condicionam a nossa forma de perceber. E um historiador, Lynn White, num artigo muito famoso, escrito na revista Science, nos anos 60 ainda, ele coloca, ele faz essa proposição. A crise ambiental que nós, na época, começávamos a ter consciência que vivíamos, teria uma raiz religiosa. Olha, muita coragem, né? Dizer uma coisa dessa. Tem uma raiz religiosa. Quando ele fala isso, ele nos remete, vamos dizer assim, a uma ampliação do entendimento do que do ponto central dessa crise, porque a crise que nós vivemos, hoje, se vocês vão olhar no jornalismo ambiental, o que está saindo na mídia, ela é uma crise vista como uma crise política e econômica, mas, como eu disse antes, é basicamente uma crise de visão de mundo. E como crise de visão de mundo, nós precisamos ficar atentos a isso. Ela geralmente não surge na mídia. Como crise de visão de mundo, geralmente ela não surge na mídia. E não surge por quê? Porque a visão dominante, que ganha com a crise, evidentemente não tem interesse que os fundamentos das suas crenças sejam questionados. Então, nós ficamos com a parte mais periférica nas notícias a respeito do que está acontecendo.